Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre Trainspotting, escrito pelo Irvine Welsh, mas só depois da vinheta, vamos lá! Trainspotting pela primeira vez há 2 anos e eu me apaixonei por ele. Ele foi o segundo longa dirigido pelo Danny Boyle, que alguns anos depois de dirigir Quem Quer Ser um Milionário e 127 Horas, que são 2 filmes que eu gosto bastante. Além disso, foi o primeiro grande papel do Ian McGregor, que depois fez Peixe Grande e fez Moulin Rouge. Sem falar que o resto do elenco de Trainspotting é um elenco muito foda. Eu vou ler o nome dos atores aqui só pra não confundir, mas o filme também tem o Ian Bremmer, que fez Snatch, Porcos e Diamantes, o Johnny Lee Miller, que é o atual Sherlock Holmes da série Elementary, o Kevin McKidd, que fez o Dr. Owen Hunt em Grey's Anatomy, a Kelly MacDonald, de Onde os Fracos Não Têm Vez, e o Robert Carlyle, que atualmente faz o Rumpelstiltskin em Once Upon a Time. E o filme conta a história de um grupo de viciados que vive no subúrbio de Edimburgo, na Escócia. O principal vício deles é a heroína, mas tem alguns personagens que são viciados em outras coisas, como por exemplo o álcool e até mesmo viciados em briga. A gente acompanha mais de perto o personagem Mark Renton, que é vivido pelo Ian McGregor, que está completamente imerso no mundo das drogas e ao mesmo tempo ele está querendo se livrar desse vício para ficar careta e poder viver em sociedade de boa. O filme é dividido em pequenos episódios na vida dele e na vida dos amigos que mostram como era viver nesse submundo das drogas. E ele me comprou logo na abertura, nos primeiros 2 minutos, que eu acho fodas pra caralho. Logo no início tem uma narração em off, uma trilha sonora do Iggy Pop e cortes muito rápidos que vão dar exatamente o tom do filme ali pra frente. Uma estrutura caótica, cheia de aleatoriedades que me conquistou desde o primeiro momento. E depois que eu assisti o filme, eu descobri que ele era a adaptação de um livro do escocês Irvine Welsh. E aqui eu peço perdão porque eu não sei falar o nome do autor, eu procurei em vários vídeos de entrevista dele, mas é sempre bem confuso como que pronuncia o primeiro nome, né? Se é Irvine, Elvinish, sei lá, alguma coisa bem estranha aí o nome dele, então eu vou falar Irvine Welsh, provavelmente tá errado. Enfim, eu descobri que era um livro dele, foi o primeiro livro que ele escreveu em 1993 e que todos os outros livros dele tinham a mesma pegada louca que a adaptação do Danny Boyle conseguiu levar para as telas. Esse livro aqui tem uma sequência que é o Pornô de 2002 e um prequel que é o Skag Boys de 2012. Eu não comprei nenhum dos dois ainda por um motivo muito simples, que é o preço. O livro é caro demais, está na faixa de 40, 50 reais e ou eu vou esperar uma promoção muito boa ou sonhar com quem sabe talvez um dia a Roku decida mandar esses livros para mim, o que é bem improvável. Mas agora deixa eu falar do livro em si. Ele também conta a história desse grupo de jovens que vive no subúrbio de Edimburgo, na Escócia, e que não querem saber nada da vida. Tudo que eles querem é viver o vício deles. E aqui cabe resgatar a tradução da palavra Trainspotting. O sentido mais literal da palavra diz respeito ao costume dos jovens britânicos de ir até a estação do trem e ver se o trem passava no horário exato que estava marcando na tabela. Por causa disso, o Trainspotting ganhou também um novo significado e representa qualquer atividade sem sentido e que represente uma total perda de tempo. Isso é basicamente a vida de todos os personagens desse livro aqui. Todos eles vivem de bolsas do governo e aproveitam o dia para poder curtir a companhia um do outro e principalmente curtir o barato das drogas. Só que diferente do filme, aqui a gente não tem um protagonista tão claro. Embora o Mark Renton seja o grande destaque aqui, ele narre vários capítulos, seja o ponto de vista dele que a gente vê em diversos outros, cada capítulo tem um ponto de vista diferente. É um narrador que varia da primeira para a terceira pessoa, sem explicação muito lógica, dependendo de qual personagem está em foco ou qual a situação está em foco. Além disso, a história não tem uma estrutura muito linear assim. São pequenos capítulos que eu acho que funcionariam muito bem separados, porque eles narram trechos específicos da vida de cada um dos personagens. A gente como leitor não fica perdido, porque esses trechos são colocados em ordem cronológica. Então a gente sabe exatamente o que está acontecendo na vida de cada um. Mas se separar e tirar, dá para mostrar como se fosse um capítulo sobre drogas, por exemplo. Fora isso, também tem alguns trechos chamados Delírios de um Viciado, que são narrados pelo Mark Renton, e ele conta um pouquinho dessas viagens que ele tem quando usa drogas ou quando ele tá tentando se livrar das drogas mesmo. O problema maior pra mim é que esses personagens, por eles estarem no mesmo espaço físico, dividirem as mesmas experiências, usarem o mesmo tipo de drogas, o mesmo linguajar, eles se parecem demais, e a forma como é narrado também se parece demais. Eles têm alguns pontos característicos que distinguem cada um deles, como por exemplo o Sick Boy, que é um dos personagens aqui da história. Ele gosta muito de 007 e quando o capítulo tá sob o ponto de vista
vista dele tem muitas referências ao 007 e ele imita bastante o Sean Connery também. Mas os personagens também têm uma infinidade de apelidos, uma infinidade de nomes que variam de acordo com quem tá convivendo com eles. Então, por exemplo, na família o personagem tem um nome, com um amigo ele tem outro, com outro ele tem um apelido diferente. Então isso me deu uma travada na leitura um pouco. Eu demorei mais ou menos metade do livro para me ambientar nesse cenário confuso. Depois eu já tava conseguindo identificar melhor os personagens, saber as características de cada um, mas a leitura deu uma travada no início por causa disso. Apesar disso, eu acho que o mais legal desse livro é como que ele consegue mostrar as razões pelas quais esses jovens entraram no mundo das drogas e por que eles permanecem por lá. Não tem uma história de redenção aqui, eles estão lá porque eles querem e porque eles acham que é o melhor pra eles. Inclusive eu separei alguns trechos aqui pra ler pra vocês que mostram exatamente isso, por que eles estarem no mundo das drogas. São só alguns trechos dos vários que tem aqui nesse livro. O primeiro tá na página 17 dessa edição da Rocco. Ele fala o seguinte: às vezes acho que as pessoas viram viciadas só porque estão implorando subconscientemente por um pouquinho de silêncio. E essa é a conclusão de um pensamento maior, que as pessoas usam as drogas e estão pensando só nas drogas mesmo, nada mais importa ali no meio. E no meio desse mundo caótico que a gente vive, esse momentinho de silêncio é muito importante. Na página 83, os personagens estavam num show do Iggy Pop e o Iggy Pop começa a cantar uma música e ele resgata esse seguinte trecho aqui, ó. O Iggy Pop olha bem pra mim quando canta America Takes Drugs in Psych Defense, que significa, né, a América usa drogas como defesa psíquica. Só que ele troca América por Escócia e com uma única frase define a gente com mais precisão do que qualquer um já tenha feito. Para de dançar e pular que nem louco e fica olhando pra ele, de queixo caído. Ele tá olhando pra outra pessoa. Então assim, é uma defesa psíquica mesmo, pra evitar o mundo, evitar as complicações do mundo. Os personagens desse livro usam drogas. Na página 97, o Mark Renton vai explicar para um amigo dele que não usa drogas quais são os efeitos. Ele fala o seguinte: não sei muito bem, Tommy, não sei mesmo. É como se fizesse as coisas ficarem mais reais pra gente. A vida é entediante e fútil. A gente começa com altas expectativas, depois descarta todas elas. Percebemos que vamos todos morrer sem descobrir as grandes respostas. A gente desenvolve todas essas ideias enfadonhas e intermináveis que só interpretam a realidade das nossas vidas de diferentes maneiras, sem, na verdade, aumentar nosso conjunto de conhecimento válido sobre as coisas importantes, as coisas reais. Basicamente, a gente vive uma vida curta e decepcionante. Depois a gente morre. A gente enche a vida de merda, de coisas como carreiras e relacionamentos, para ficar livres da ideia de que tudo é inútil. A heroína é uma droga honesta, porque arranca fora essas ilusões. Com a heroína, quando você se sente bem, você se sente mortal. Quando você se sente mal, ela intensifica a merda que já tá ali. É a única droga realmente honesta. Não altera sua consciência, só te dá um soco e uma sensação de bem-estar. Depois disso, você vê a desgraça do mundo como ela é e você não consegue mais se anestesiar contra ela. Então assim, mostra exatamente qual o efeito que a heroína tem no viciado. E é só um dos muitos trechos que tem aqui mesmo que explica isso muito bem. É por causa dessa atitude dos personagens com relação à vida que nenhum deles são personagens queridões assim, não. Todos eles são bem canalhas. Ao mesmo tempo que eles têm atitudes bacanas de um lado, eles são bem canalhas do outro. Acho que nenhum trecho consegue explicar isso tão bem quanto um que tem na página 38 aqui dessa edição da Rocco, em que o Sick Boy está discutindo com o Mark Renton. Nesse trecho, o Sick Boy ironiza uma mulher gorda e o Renton fala pra ele o seguinte: vai se fuder, seu viado preconceituoso, diz o Rant Boy. Aí depois o Sick Boy vai responder pra ele, né? O fato de você usar o termo viado na mesma frase que preconceituoso demonstra que, a respeito desse assunto, você tem o mesmo raciocínio atrapalhado e fudido que tem a respeito de qualquer outra coisa. Então assim, por mais que eles tentam ser bacanas de um lado, eles são canalhas do outro, e isso é o livro inteiro. Além disso, uma característica principal de todos eles é que ninguém sabe o que quer fazer da vida. Tá todo mundo perdido pra caralho, e pra mim, assim, na minha opinião, lendo o livro, eles estão juntos mais por conveniência do que por amizade mesmo. Inclusive, eles podem passar a perna em qualquer um o tempo inteiro. Tem um personagem aqui que é o Bagby, que é viciado em briga, que ele bota medo em todos os amigos dele, que tem medo de apanhar se disserem a coisa errada pra ele. Isso não é um tipo de amizade saudável, assim, eles estão mais juntos por conveniência mesmo do que por quererem bem um do outro. E o final do livro mostra exatamente isso. Eu não vou falar qual que é o final, lógico, mas ele carrega essa essência muito forte. O livro também não poupa a gente de detalhes sórdidos e que são muito bem-vindos numa história desse tipo. Tem uma hora no livro, por exemplo, que o Mark Renton tá tentando abandonar a heroína e começa um processo de descontaminação. Para aliviar esse processo, ele consegue 2 supositórios de ópio e enfia os 2 no cu. Só que depois, andando na rua, ele tem um acesso de diarreia, vai parar num banheiro público sujíssimo, caga inteiro e depois ele tem que enfiar a mão no vaso, no meio da merda, para poder achar os 2 supositórios, que era a única chance dele de se descontaminar. No livro também tem descrição de vários picos de heroína, inclusive um pico de heroína que é feito
feito no pau, tem morte de bebê, tem traição, tem abuso contra a mulher. Assim, esse livro não é um mar de rosas, né, na verdade. Se você é fraco com relação a esses assuntos, eu não recomendo ler esse livro de jeito nenhum, mas ele trata esses assuntos muito bem, ele é bem cru e direto ao ponto. Mas eu acho que o ponto alto do livro mesmo são as descrições do uso das drogas e da abstinência. Elas são muito intensas, com os detalhes que deixam a gente bem enjoado. Eu, por exemplo, me sentia sujo quando eu terminava de ler algumas partes, como se eu mesmo tivesse feito alguma coisa errada. E isso tudo é muito por conta do próprio Irvine Welsh, porque ele foi viciado em heroína quando ele tinha por volta dos 20 anos e hoje ele não usa mais nada. Então ele é um ex-viciado contando como era ser um viciado. Nada melhor do que isso para ter uma descrição muito doida. E por tudo que eu falei, já dá para perceber o quão mal recebido esse livro foi na época. Ele fere todo tipo de moral e bons costumes, então não tem como um livro desse ser bem recebido. Ou pensa que tem uma cena que um bebê acaba morrendo por causa da negligência da mãe que estava usando drogas. É uma coisa pesada demais, ninguém vai aceitar isso tranquilamente. A aceitação desse livro só veio um pouquinho depois com o filme, e olha que o filme não é nada limpinho também. Só para finalizar esse vídeo eu tenho que falar um pouquinho da tradução dele. Ela ficou por conta do Daniel Galera, que é o mesmo autor de Barba Ensopada de Sangue, que eu já falei aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui nos cards, e também do Daniel Pelizari, que é o autor de Digam a Satã que o recado foi entendido. Os dois tiveram um trabalho fudido para traduzir isso daqui, com certeza foi um trabalho fudido de difícil. Eles contam no final do livro aqui que a linguagem utilizada pelo Irvine Welsh é uma linguagem oral da população de baixa renda do subúrbio de Edimburgo. Então imagina o quão diferente é o inglês falado para as pessoas. Se o inglês escocês já é um pouco difícil de entender, imagina o inglês oral do subúrbio de Edimburgo. É muito complicado e muito específico. Por isso que eles traduziram para uma linguagem mais coloquial, mas nem tão específica de uma área. Todas as críticas que eu li em inglês destacavam isso do livro, e eu acho que é um ponto que a tradução não consegue abarcar, mas eu acho que nem é por conta dos tradutores em si, mas por causa da característica mesmo. É muito difícil trazer isso para outra língua, trazer essa particularidade para outra língua que não é o inglês. Eu não vou nem me arriscar a tentar ler ele em inglês, porque deve dar um trabalho fodido para poder fazer isso, então eu vou ficar com a tradução mesmo, embora ela tenha esse probleminha, que nem é um problema de tradução, na verdade é um problema da obra original e de como adaptar ela para outras línguas. E no fim eu tenho que fazer uma declaração quase polêmica aqui. Eu prefiro o filme ao livro. O principal ponto para eu gostar mais do filme é que ele consegue fazer uma linha narrativa mais clara com relação à história e colocando o Mark Renton como protagonista e identificando melhor os personagens em volta dele, que é uma coisa que eu senti muita dificuldade lendo o livro, igual eu falei. É uma adaptação muito boa, os principais pontos aqui do livro continuam lá, só que eu acho que eles foram feitos de uma forma mais harmônica do que a organização caótica desse livro aqui. Só que toda a estranheza do livro não fica pra trás e eu acho que é uma leitura válida demais. Então é isso, faz as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu Trainspotting ou já assistiu ao filme Trainspotting? Comenta aqui pra gente poder conversar, trocar ideias sobre alguns pontos específicos, ampliar nossos conhecimentos sobre a obra mesmo. Aguardo o comentário de vocês aqui embaixo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.